lá, tá? Boa noite, estamos aqui para mais uma aula de movimento em 2 e 3D. Eu falei com vocês ontem que eu estaria fazendo algumas decisões aí, então eu decidi revisitar lançamentos, tá? Por que isso? Porque no ensino médio tem o aprendizado de lançamento com várias restrições. E como isso aparece aqui também na engenharia, é importante a gente estar sabendo o que é a relação entre o que a gente aprende hoje e aprendeu no passado e quais são as limitações. Como é que você pode usar um aprendizado e outro aprendizado. Bem, nosso itinerário é simples, exercícios, depois lançamentos, tá? Eu deixei um link, né, para uma animação, para uma simulação. Essa simulação é muito interessante. A gente pode fazer um exercício aqui, por exemplo, de colocar o alvo em uma certa posição e pedir a vocês, olha, dadas essas condições iniciais, calcule aí qual é o ângulo e a velocidade inicial para de fato acertar o alvo. Então aí você pode tentar fazer isso. Tá? Lembrando simplesmente que no caso de lançamento a aceleração é igual, você tem a componente x é nula, a componente y é menos g. Isso faz um impacto, né, em cadeia nas variáveis de velocidade e posição. A velocidade x é sempre igual à inicial, ela não muda. A velocidade y, tá, vai ser a velocidade inicial menos gt. E a posição, ela vai sofrer o seguinte impacto, né? O termo de x não tem o termo de aceleração, que a aceleração é nula em x. E o termo em y tem e é igual a 1 menos 1 meio de gt ao quadrado. Isso permite a gente abordar com essas equações uma questão desse tipo aqui. Uma bola de gude rola horizontalmente com velocidade escalar v0 e cai do topo de uma plataforma de 2,75 metros de altura, sem sofrer nenhuma resistência significativa do ar. No nível do solo, a 2 metros da base da plataforma, há um buraco escancarado. Veja a figura. Para qual alcance da velocidade v0 a bola de gude aterrissará no buraco? Ou seja, você quer saber quais são as velocidades. A questão está mal traduzida. Tem uma palavra aí que ela foi traduzida como alcance, mas não é alcance. Aqui seria para quais valores de velocidade v0 a bola de gude aterrissará no buraco, ou seja, para qual intervalo de velocidades, né? Então a palavra alcance em inglês, quer dizer o range, também tem outro significado que não o balístico, né? Que não de lançamento. E aí o cara não soube fazer isso. Tudo bem. Mas está aí a bola, ela tem uma velocidade inicial, ela vai cair. Se cair com a velocidade baixa, ela bate antes, aqui nos 2 metros. Se for com uma velocidade muito alta, cai do lado de cá. Então, tentem fazer aí, obter as velocidades. Ok, bora resolver então juntos aqui, tá? Dê um tempo aí para vocês saírem na frente, para considerarem o problema. E agora vamos fazer isso junto. Eu sei que não é tempo suficiente, você precisaria de mais tempo para resolver toda a questão. Mas como hoje é uma aula curta, a gente tem muito a fazer, vou deixar aí a solução já exposta, tá? Muito bem. Então, a gente vai começar justamente com a equação em y, tá? Da posição vertical. Y é igual a y0 mais v0yt menos 1 meio de gt ao quadrado. Observe o seguinte, que a velocidade inicial, porque a bola rola horizontalmente, tá? É toda velocidade horizontal e é nenhuma velocidade vertical. O que quer dizer que esse segundo termo da equação, a parte da direita, é nulo, ok? Isso vai simplificar a minha equação. Eu posso escrevê-la dessa forma, passando y0 para a esquerda. Eu posso, então, isolar o tempo. O tempo, se eu isolo, tá? Eu vou multiplicar por 2 à esquerda e vou dividir por g. E vou precisar tirar a raiz quadrada, que já justamente t é igual a raiz quadrada de menos 2 y menos y0 sobre g. Note aí o negativo aqui, vem da própria equação. Quando eu substituo os valores, eu tenho o seguinte, ó, y é 0, y0 é 2,75, ou seja,
eu botei o meu referencial no chão, tá? Então, eu botei meu referencial no nível aqui da parte de baixo. Isso quer dizer que eu tenho uma posição y inicial de 2,75. E a bolinha, como cai, eu vou conferir quando ela chega justamente na boca do buraco. É y igual a zero. Se ela chegar aqui, isso é suficiente para resolver a questão. Se eu faço a conta, o tempo é 0,75 segundos. Com esse tempo, eu posso então utilizar a equação, tá, de progressão aí horizontal. Observe que eu usei a queda vertical para determinar o tempo. Isso é muito comum, você usar a queda vertical como um relógio, ok? Para marcar o tempo. X é igual a x0 mais v0 xt. Ok. Então, só chamando a atenção, ó, aqui em cima, veja que eu botei y embaixo, y0 lá em cima, tá? Para lembrar a questão do sinal. Observe que aqui eu fiquei negativo, com o negativo ficou positivo, que me deu o valor de 0,75. Para um resultado aí de 3,50 sobre 0,75 e 2 metros sobre 0,75. Agradeço aí a galera que participou. Ponto extra aí para vocês, viu? Ok. Então, a razão que eu fiz aquele exercício é para mostrar o seguinte, que eu não precisei de nenhuma daquelas equações do ensino médio lá que tem de alcance, de altura máxima, assim por diante. Eu tirei tudo das equações básicas do movimento em duas dimensões. Okay? Ou seja, o que a gente fez na aula de ontem é suficiente para resolver tudo. Mas, o que eu vou fazer? A gente vai repassar aqui o material, tá? Para este caso específico de lançamento oblíquo. Uma das coisas que vai acontecer é eu não vou ter a flexibilidade de lançar a partir de qualquer altura, como eu fiz ali. Ali eu coloquei o y0 lá em cima, ok? Quando a gente faz as questões, o lançamento, né, como é feito no ensino médio, você perde essa possibilidade. Tudo é lançado a partir do chão. Ou seja, você bota o sistema de coordenadas em cima do ponto de origem do canhão. Tá? Então vamos ver como é que isso aqui fica, tá? Então, muito bem. Eu tenho aqui a bolinha de canhão à esquerda. Note aí eixo X positivo, vertical, eixo Y positivo, vertical. Então, isso também serve para algumas perguntas que algumas pessoas fizeram na aula de ontem. Então, a gente vai tratar isso novamente. Quando a gente falou de cinemática, a gente tinha 4 equações. Tá? Uma delas era a equação da posição, outra da velocidade, outra de Torricelli e outra da média das velocidades. Eram 4 equações. A gente colocou um diagramazinho com quando é que cada variável é utilizada, a gente viu essa situação. Bom, eu vou trazer essas 4 equações para o eixo x positivo e as 4 equações para o eixo vertical. Quando você substitui a questão da aceleração, então, para o movimento balístico, a aceleração x é igual a zero e a aceleração y é igual a menos g. Eu substituo aqui nas equações. Então, eu vou ter a primeira equação, fica assim, a segunda assim, para o movimento vertical. Mas também são válidas outras duas equações, que é a equação da média das velocidades, ainda é válida para o movimento vertical, e a equação de Torricelli. Quando eu faço o mesmo para as equações horizontais, porque AX é zero, essas equações equivalentes não aparecem para o movimento horizontal. Bem, tá aí, a bolinha foi lançada, note um movimento parabólico, tá certo? Muito bem. Então, traduzindo aí em vetores, que a gente adaptou isso, eu estou adaptando isso da aula de ontem, a gente sabe que o R, tá, é a posição, o vetor sai da origem, vai estar até o centro do objeto de interesse. O vetor R é simplesmente a componente x, que pode ser visto como uma coordenada x, mais y, que é a componente y, que é a coordenada y, vezes o versor j. E você também vai ter um vetor velocidade. O vetor velocidade vai ter um vxi mais um vyj. Lembre o seguinte, que no nosso caso aqui, o vetor aceleração não é interessante. Na aula de ontem, sim.
O vetor aceleração foi super interessante e elucidou o movimento, inclusive abriu espaço para o que a gente vai chamar de força centrípeta. Aqui não acontece isso. A minha aceleração é a aceleração gravitacional. Ela é chata, é sempre para baixo. O tamanho dela é sempre 9,8. Então a gente não vai dar atenção. Qual é o ângulo da aceleração? É 270 graus. Ok? Muito bem. Então aí as minhas equações. E você vê o seguinte, olha, eu vou estar alimentando Vx com esta equação, Vy com a equação de K, e vou alimentar a posição com as equações de x e y. Ou seja, eu tenho minhas equações paramétricas de posição bem aqui dadas. São diferentes das equações de ontem. As de cá são adaptadas para o movimento de lançamento, né? Ok? Eu também tenho equações paramétricas em velocidade, como nós tivemos ontem. Eu não tenho equações paramétricas para aceleração. Não preciso. Muito bem. Lembrar que o vetor R, tá, ele pode ser decomposto em x e y se você fechar um triângulo retângulo. Então, y vai ser o cateto oposto e x o adjacente. Se eu considero o ângulo aqui como sendo esse ângulo aqui. Eu vou botar ele daqui a pouco. O mesmo acontece com a velocidade. Eu não vou ficar repetindo duas vezes, porque eu estou falando de características que são de vetores, valem para todos os vetores, tanto para a posição como para a velocidade. Eu só estou explicitando aqui. Professor? Como eu fecho... Oi, pode falar. O vetor R representa o quê? O vetor Você pode repetir, por favor? O vetor Isso. R é o vetor posição. Ele representa o movimento do objeto de interesse. Então, ele sai da origem e vai até o centro da bola de canhão. Ele evolui com o tempo. Ele vai seguindo ela. Então, R é justamente... o R vem de em inglês o range, né? Que é você, quando você está dentro de um caça, por exemplo, você está voando atrás de um inimigo, você quer sempre saber a posição angular e a distância, né? Então você pode apontar para o objeto e dizer a distância. Então isso é fazer o ranging, sabe? Você obter o alvo, tá? Então o R tem essa origem. Muito bem. Então, pode falar. Eu participei da Olimpíada Brasileira de Lançamento de Foguete, que veio no quando era do integrado. Sim, sim. E, se eu não me engano, o ângulo de lançamento era 45 graus para tentar o alcance máximo. Era isso mesmo? 45 graus? Show de bola. Show de bola. 45 graus, sim, mas você deveria estar considerando também alguns detalhes de aerodinâmica, mas 45 vai dar. A gente vai falar... a gente não vai ter tempo de falar sobre isso exatamente hoje, mas a gente vai chegar na borda de falar isso, mas excelente. Isso você pode ver, inclusive, se alguém pega uma mangueira de jardim e vai molhar as plantas, o que você está perguntando é o seguinte: se eu estou com a torneira ligada e está saindo água aqui, eu estou com preguiça de ir lá ajustar, tá? E eu quero tentar alcançar um jarro que está lá longe, a mangueira não estica mais, ela está na sua máxima extensão. Então agora só tem a possibilidade de você mudar o ângulo, né? O ângulo da mangueira. Então, para eu conseguir atingir a planta, qual é o ângulo que eu vou estar utilizando? Então, você vai começar com um ângulo baixo, isso cai perto do seu pé. Você vai aumentando, onde a água cai, vai se distanciando de você. Mas você sabe que tem um limite. Chega um momento que você começa a botar tão para cima que aquele ponto onde a água cai começa a retornar para você. Então a pergunta é: para qual ângulo o alcance, dentre todos os possíveis, é máximo? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Muito bem. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, vale Pitágoras, ok? E se eu tenho um ângulo, tá? Vale toda a trigonometria. Fazendo a relação com a aula de ontem, a gente colocou θ, R, que seria a posição como sendo alfa, né? Θ da velocidade como sendo beta e o θ da aceleração como sendo gama. No nosso caso aqui dá 270 graus, não é importante isso. Mas assim, só para você fazer a ponte com a aula de ontem, tá? Muito bem. Então, é verdade o seguinte, que a componente y é o módulo de r vezes o seno, a componente x é módulo de r vezes cosseno. Lembre, para quem gosta de lembrar essas coisas assim, oposto no alfabeto vem depois de adjacente, né? Seno no alfabeto vem depois de cosseno. Então, isso dá uma forma de você lembrar qual é seno, qual é cosseno. Tá? O mesmo acontece com a velocidade, e lembre que é sempre possível você usar a tangente do ângulo, que vai ser o cateto oposto sobre o adjacente.
Muito bem. Então a gente volta aí para o nosso lançamento, tá? E eu vou pensar o seguinte, em t igual a zero, a bolinha está na origem. Ou seja, eu estou assumindo que x0 é igual a y0, que é igual a zero. Ou seja, isso aqui vai ser uma condição para todas as equações que eu vou obter adiante. Se uma questão traz, como a questão que eu coloquei logo no início, uma posição de lançamento diferente, então aí nada do que eu estou fazendo aqui vale lá. Então você tem que ficar atento quanto à restrição do que eu vou tirar a partir daqui. Muito bem, está aí a bolinha na origem, note a velocidade e o ângulo. A velocidade, novamente, é tangente à trajetória. Olha o tamanho do vetor. Eu vou passar o tempo agora, vou sair de t igual a zero, a bolinha vai avançar. O que aconteceu com o vetor velocidade? Ele ficou Compare. tangente. Ele continua tangente, então ele mudou direção e sentido. E o que aconteceu com o módulo dele? Continua o Diminuiu. mesmo, não? Diminuiu, ó. Verifique aí, ó. Vetor grande, Diminuiu, deu uma vetor leve diminuída. menor. Exatamente. E se eu avanço o tempo até chegar aqui no ápice, olha o que acontece com o vetor velocidade. Diminuiu mais ainda, mas ele virou zero. Não, virou a gravidade. Esclareça isso. Ele virou zero em Y, né? A Deixa eu ir. componente Y ficou zero, mas a componente X é zero? Não. Não. Então fica atento quanto a isso, porque muita gente pensa ou fala que quando o objeto chega no máximo, a velocidade é nula, no ápice de sua trajetória. Isso não é verdade. Porque a gente mostrou nas equações que se você tem a velocidade inicial em x, ela fica igual o tempo todo. Tá? Então, quer dizer que não vai a zero. Se fosse a zero, o objeto chegaria aqui e cairia direto para baixo. Isso não acontece. Quando você joga um objeto, ele faz uma trajetória parabólica. Um pouco dessa confusão vem do fato de, em um certo momento, a gente estudar gráfico de velocidade por tempo e depois a gente passar para gráfico de posição por posição, que é esse caso aqui. Essa parábola que você está vendo aqui é uma parábola real, a que você observaria na trajetória, diferente do gráfico da parábola de velocidade por tempo, quando você tem queda livre, ok? Muito bem. Então, eu vou Professor. avançar o tempo. Pode falar. Então, deixa eu tirar uma dúvida. No caso de um objeto que é lançado para cima, quando ele chega na altura máxima, ele zera a velocidade ou não? Não, ele não zera. Ele só zera, ele para de subir. Mas se ele estiver avançando, ele continua a avançar. Se ele não estiver avançando, aí as duas vão, uma já é zero, a outra vira zero, então ele parece parar. Mas, se você tiver com um deslocamento na direção x, ele continua indo. Ele não para. Né? Então, por exemplo, imagine que a velocidade fosse a zero quando ele atingisse o ponto de altura máxima. Isso quer dizer o seguinte, que eu jogasse uma bola para alguém, essa pessoa nunca ia receber a bola. Porque a bola ia estar subindo, 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 chegar aqui na altura máxima, a velocidade fica zero. Se a velocidade ficasse zero, a gravidade puxaria ela para baixo. Então, toda a trajetória seria assim, ó, vai assim e desce. Isso não é verdade. As trajetórias são parabólicas. Professor, eu acho que ela quis dizer, tipo, em um lançamento em 90 graus. Exatamente. Então, no lançamento a 90 graus, foi o que eu respondi no início, que se a velocidade x é zero, a velocidade y vai se tornar zero, então o objeto aí para. Mas se a velocidade em x não é zero, a velocidade em y se torna zero, mas o vetor velocidade, obtido através de Pitágoras, não vai a zero, como é esse caso aqui. Se eu avanço o tempo, ó, a bolinha segue. O que aconteceu com o vetor velocidade? Em tamanho, ele agora é maior e ele continua tangente à parábola. E, finalmente, quando chega aqui, se você prestar atenção na animação, o tamanho do vetor é o mesmo no início e no final. Isso traduz a seguinte ideia, de que quando você joga um objeto e você não tem resistência do ar, você vai fazer uma parábola perfeita, simétrica, na subida e na descida. Isso quer dizer que o vetor velocidade inicial é igual ao vetor velocidade final, só inverte aí a direção e sentido, mas em módulo eles são iguais.
Isso traduz um pouco da experiência. Quando você joga uma bola para cima, você pega ela, você apara ela, você sabe que você vai ter que, a sua mão vai sofrer um impacto parecido, né, com o proporcional à velocidade de lançamento. Se você jogou mais alto, o impacto é muito maior, né? Ok. Muito bem. Então a gente volta para essa posição mágica aqui, quando a bolinha chega lá no ápice. Para essa bolinha chegando no ápice, é verdade o seguinte, tá? Primeiro, eu vou chamar esse tempo do tempo para a altura máxima. Isso vira T é igual a T máximo, tá? Então, claro que o tempo não tem um valor máximo, mas é só para chamar a atenção que esse é o tempo que que a bolinha leva para chegar à altura máxima. A velocidade x continua a mesma coisa do que no início e a velocidade y é igual a zero. Bem, isso permite eu chegar nessa equação aqui, dizer que é o seguinte, que se Vy é igual a V0y menos GT, eu substituo Vy por zero, e eu vou poder isolar o t, e eu vou ter então que t vai ser igual a V0y sobre g. Esse vai ser justamente o tempo, que se eu tiver uma parábola perfeitinha desse tipo, para chegar até a altura máxima. Ok? Muito bem. Com esse tempo, eu posso utilizar isso junto com a equação de posição vertical. Então, eu sei que o y máximo vai ser dado pela minha equação quando eu substituo, tá, o t máximo. Então, substituindo o t máximo aqui nessa equação, eu vou também substituir t máximo por V0YG. Então, se eu faço a substituição e simplifico, eu vou ter que a altura máxima alcançada em relação à posição vertical de lançamento vai ser dada por V0y ao quadrado sobre 2 vezes g. Okay? É só você levar o quadrado aqui, multiplicar, fazer a diferença, que você vai ver que esse resultado aqui é o que sai. Lembre que eu estou sempre usando que x0 e y0 são nulos. Eu posso, então, começar a perguntar sobre o tempo que a bola leva para voltar ao mesmo nível vertical do lançamento. Okay? Aí eu estou supondo que não tem nenhuma montanha aqui na frente, que não tem nenhum vale, que o lançamento foi feito em um mesmo nível, que não está em cima de um pedestal, por exemplo, ou dentro de um buraco. Okay? Então, eu estou supondo que x0 é igual a y0, que é igual a... Temos um bocado de pressuposto aqui. Inclusive o pressuposto sobre a questão da resistência do ar, que não tem. Se não tem, o tempo que leva para um objeto subir vai ser igual ao tempo que leva para descer. Naquela simulação que eu mostrei a vocês ontem, tá? Que eu indiquei para vocês, é possível lá você comparar o que acontece com o lançamento, quando você tem a resistência do ar inclusa ou não. Então, se você usa a resistência do ar, você vai ver que a parábola fica levemente deformada, mas não é uma coisa significativa. Isso corresponde à nossa experiência com jogar uma bola, por exemplo. Ok, então se é verdade que o tempo para chegar aqui em cima é t máximo, e eu levo o dobro para chegar aqui no chão, então o tempo final vai ser 2 vezes t máximo. Eu posso voltar então para as minhas equações, e se eu faço isso, eu tenho o seguinte, lembrando que xa igual a v0x vezes o tempo é 2 vezes t máximo, então isso vai me dar o x do alcance, tá? Então a grandeza, conhecida como a distância entre o lançamento e quando o objeto cai no chão, dado que não tem montanha, pedestal, essas coisas todas, então vai ser justamente o x de A, o xa de alcance, tá? Então eu posso começar a trabalhar o t máximo, vai ser v0y sobre g, já substituo aqui, multiplicando então eu vou ter 2 vezes v0x, v0y sobre g, e eu consigo fazer o seguinte, usar as ideias das componentes, v0x é v0 vezes cosseno, v0y é v0 vezes seno de θ, quando eu falo v0 eu estou falando do módulo do vetor velocidade, ok? Dividido por g.
Eu posso, então, reagrupar isso fica 2 vezes zero ao quadrado, cosseno de θ, seno de θ. Então, eu posso agrupar o 2 cosseno de θ, seno de θ, e usar como identidade trigonométrica seno de 2θ. Então, é isso aqui que vai traduzir a pergunta do colega sobre a questão de qual é o ângulo que eu tenho o alcance máximo, tá? Que deu 45 graus. Inclusive, se você for naquela simulação e você tentar incluir a existência do ar, você vai ver que o alcance ainda é máximo por volta de 45 graus. Eu falo de por volta porque a resolução daquela simulação é baixa, ele só muda de 5 em 5 graus, então você não pode ir atrás do detalhe. Muito bem. Aí eu tenho a proposta aí de um exemplo. Uma pistola de sinalização atira uma bala luminosa com velocidade inicial igual a 125 metros por segundo e a 55 graus acima da horizontal. Despreze a resistência do ar. Calcule a altura máxima da bala luminosa, a sua distância desde o ponto de disparo até o ponto de aterrissagem, caso seja disparada A, no nível das planícies de uma região como Brasília, e B, de uma região plana da Lua, onde G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então você está vendo aí que essa questão pede para você aplicar aquelas equações que a gente obteve. Ok? Então você vai estar exercitando. Muita atenção à questão do uso da calculadora, né? Lembrar que quando você tem grau, lembrar de colocar sua calculadora em modo de grau. Quando você for usar radiano, lembrar de botar em radiano. Então, como às vezes numa aula se pede radiano e na próxima grau, às vezes o aluno esquece quando faz a transição. Então, sempre está verificando isso. Tá? Eu não vou resolver essa questão agora, tá? Vou deixar aí para vocês fazerem e a gente resolve ela mais adiante. Vocês podem fotografar a tela. Eu queria voltar então para aquela simulação, para a gente falar um pouquinho sobre ela. Posso voltar lá? Alguém já copiou aí ou precisa mais tempo? Pode ir, professor. Ok, beleza. Ou seja, aqui a gente podia fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui a velocidade de 18 metros por segundo, o canhão está ao nível 0 e eu vou colocar um ângulo aí de 60 graus. E agora eu quero de vocês em que posição eu devo colocar o alvo para que a balinha acerte. Não estou usando resistência do ar, então está sem resistência. E aí, qual a distância eu devo colocar? Acho que eu posso deslizar o alvo para cá e para lá, tá vendo? E o valor muda. Eu colocaria 20, palpite. Mas não palpite, a gente tem que ser engenheiro aqui. O engenheiro vai fazer a conta primeiro, para depois posicionar o alvo. A gente não tem, muitas vezes, duas chances. É como, por exemplo, a questão de pousar uma aeronave com base nos instrumentos. Ou seja, você está dentro de uma neblina e vai pousar uma aeronave cheia de gente. Aí você tem que acertar e acertar. Então você vai fazer suas contas primeiro para poder voar usando somente os instrumentos. Então aqui é equivalente. Digamos que eu não possa errar o alvo. Qual é, então, a distância que eu posiciono ele?
Resposta já? Não. Visita aí o que a gente estava estudando aí. O que a gente está estudando que possibilita aí? Vou botar aqui até para andar devagarzinho, para a gente poder acompanhar. Normal, ele vai conforme você vê na realidade, né? E aqui não, você bota devagar, como se fosse câmera lenta. Voltando aqui, ó, a gente está falando sobre o alcance. Então, o alcance, você tem V0 ao quadrado vezes seno de 2 vezes θ sobre G. Como eu estou usando aqui x0 e y0, tá? Então, aqui... Deixa eu voltar para a animação. Puxa. Ah, eu já sei. Estão vendo a animação aí? A simulação? Sim. Sim. E aí, qual é o valor? Até agora ninguém. Resposta, gente? É considerando ali a velocidade inicial de 18 metros por segundo? Exatamente, 18 metros por segundo. Então você precisa de 18 ao quadrado, Sim. multiplicado por seno de 2 vezes θ. Quem é θ aí? Até 60. Aí é 60 vezes 120. 2, 120. Dividido por G, ele está sendo caprichoso aqui, colocando dividido por 9,81. Aqui em Salvador, a gravidade vai ser 9,7662, viu? Não é nem 9,81. Seno de 120 é o mesmo que seno de 60, né? Não? Sim, sim, sim. Boa observação. Isso vai ter consequência daqui a pouco. Boa observação. E aí, qual a posição? Deu quanto? 16,2. 16,2. Bora ver se você está É, certo. vezes raiz de 3, né? Mais. Que vai dar quanto? Me deu o resultado. Bora, gente. Vai dar 28. 28, bora ver se dá 28. É que eu saio aqui do quadro. Ai, meu Deus. Aqui, pronto. Bora ver se vai lá. Tiro. Isso é engenharia, minha gente. Né? O resto é conversa. Agora você falou sobre o ângulo, não foi? Você falou que o seno de 120 é a mesma coisa que 60. 2 vezes que ângulo é igual a 60? É igual a 30. Isso quer dizer que se eu mudo aqui o canhão para 30 graus, eu devo ter exatamente o mesmo alcance. Então, lá vai. Então, você percebe aí exatamente o mesmo alcance. Só para comparar,
eu vou dar um tiro aqui, voltando a 60 graus, com a resistência do ar, para a gente verificar o que acontece. Vou colocar a resistência do ar como 0,47. Eu não sei o que é que esse aqui quer dizer não, mas bora tentar. Uf. Note aí uma trajetória ligeiramente diferente, tá vendo? Claro que isso depende do objeto que eu escolho. Se eu usar, por exemplo, um ser humano, aí eu vou ter outra trajetória. Antigamente, no circo, o pessoal lançava pessoas a partir de um canhão. Ainda bem que acabou essa era. Aí você vê que a posição foi levemente diferente. Isso se deve à seção transversal, né, dos diferentes objetos. A massa do objeto também influencia, né? A massa também influencia. Se você tem a resistência do ar, sim. Agora, se você não tem, então isso é uma boa pergunta. Se eu pego e limpo aqui, eu vou fazer um lançamento, bora colocar uma velocidade um pouco menor, de 13, 10, 15, tá bom. Então, se eu boto aqui 60 graus, e eu lanço um objeto que tem 70 quilos, tá? Pum. Eu tenho essa posição. Se você quiser, você pode até medir aqui, né? Mas ali diminuiu a velocidade, né? Não deu a mesma posição. Eu vou lançar um objeto com massa diferente agora. Uma boa observação. Mais ou menos de 9,6 metros, né? Na verdade, isso aqui tem que vir mais para cá, assim. Eu tenho 20,17, tá? Então, agora, em vez de um ser humano, eu vou botar uma bola de golfe. Vou ver se eu tenho aqui. Aqui, bola de golfe. 0,05. Então, de 70 cai para uma massa bem menor, sem resistência do ar. Né? Então, a bolinha seguiu exatamente a mesma trajetória e vai cair no mesmo lugar. Isso é simplesmente estar mostrando que as minhas equações, tá, mostram que o alcance não depende da massa. A minha massa não apareceu em equação nenhuma. A gente sabe que o movimento, tá, balístico, de toda forma, não depende da massa. Okay? Alguém tem alguma pergunta? Quer propor algum experimento aqui para a gente fazer? Professor, Oi, pode dizer. tenta com 45 graus, que você disse que era Ah, o ângulo. essa é a pergunta. É a diferença entre 60 e 45, no caso. Tá. Então, vou botar três ângulos: 30, 60 e 45, tá? Então, vamos manter essa velocidade aqui, ela tá boa. Então, eu botei em 60 graus. Pau. Muito bem. Vou para 45 graus. É isso que a gente quer dizer pelo alcance máximo, tá? Então chegou aí bem mais distante. E vou colocar 30 graus também para a gente tirar. Aí você vê então que o valor foi maior em 45. Agora, para verificar se é maior mesmo, você teria que checar os ângulos adjacentes. Mas as equações dizem isso, então não preciso fazer. No entanto, se eu coloco a resistência do ar, isso muda radicalmente. Eu agora não sei mais se 45 é o melhor valor. Então, a gente vai tentar aqui fazer o seguinte. Eu vou disparar em 45 graus. E vou tentar, vamos ver se a gente consegue essa resolução. 46 graus. Ok? Note que deu
quase que idêntico. Ela subiu mais um pouquinho, mas o valor foi idêntico. E se eu diminuir para 44, pouquíssima diferença. Na verdade, a gente não tem resolução para ver. Você teria que aumentar. Eita! O experimento deu bug. A simulação não aguentou aí o zoom. E aí o que eu queria mostrar... Deixa eu voltar na simulação, que tem uma última coisa que eu queria alertar vocês quanto a essa questão do que é possível com essas equações de alcance. Qual é o principal problema que quando a gente sai do ensino médio a gente vai encontrar? Eu vou ter que fechar isso aqui. Professor, antes, se puder, passar a lista de presença, viu? Tá. Ok, então o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui em uma posição qualquer, 25 graus, por exemplo, com uma velocidade pequena. Ok, vou fazer um lançamento. Caiu aqui. Aí a pergunta aqui agora é o seguinte: e se eu mudar a posição inicial, a posição inicial eu ainda vou ter o mesmo alcance? Dá para ver que não, né? Tudo muda. Então, se eu usasse a equação do alcance, eu obteria esta situação aqui, onde eu estou em zero aqui. Deixa eu botar o canhão em zero, nem consigo. Pronto, agora em zero. Isso aqui é o que a equação do alcance dá. Se eu uso outra posição inicial, desculpe, mantendo aqui 25 graus, se eu levanto o canhão, se eu estou em cima de um pedestal, uma plataforma, um relevo não uniforme, qualquer uma dessas situações, aí eu tenho que voltar para as equações básicas do movimento, aquelas 3 equações que a gente conhece, né? De aceleração, de posição e de velocidade, para resolver de novo. Ou seja, a equação do alcance e a da altura máxima e do tempo para a altura máxima, elas são limitadas à situação de você ter um relevo plano e o lançamento é feito a nível do relevo plano. E o ponto de alvo também está no mesmo nível. Okay? Então fiquem atentos a isso. Muito bem, então eu vou parar por aqui hoje. Considere, tá? Eu não vou ter uma lista de presença hoje, eu vou dar presença para todos, tá? Ok. Tá bom, minha gente. Boa noite, viu? Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula. Obrigado a vocês. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, professor.